Polivox 4150 e Polivox 4250. Estou aqui com uma reportagem da famosa revista Som 3 sobre esses dois clássicos da indústria nacional feitos pela Polivox lá nos anos 80. Hoje você vai ver um comparativo entre eles, mas é claro que a gente não vai ficar só na revista e também a gente não vai ficar só aqui nos catálogos. Inclusive eu vi um detalhe aqui nos catálogos que pode se transformar em um vídeo de curiosidades aqui, mas sim, a gente vai olhar para eles aqui, 4250 e o PR 2900, que é basicamente um 4150. Então hoje a gente vai fazer um comparativo entre o top de linha da Polivox e um abaixo dele, claro que são três, 4080, 4150 e 4250. Dos três eu já fiz um vídeo, vai estar aqui na descrição, mas é muito antigo, você vai ver lá que é bem complicado de assistir, mas assista lá porque foi feito com boa intenção, tá? Então é isso, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, curiosidades, lives batendo papo sobre essa geração, lives analisando o mercado dessa geração também. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece aí de dar o like para ajudar. Durante o vídeo eu vou falar sobre vários... Olha aqui minha revista, ó. Tá partindo no meio. Não dá nem para ficar usando muito ela aqui não. Deixa ela meio que guardadinha aqui, ó. Já tá sendo dividida. Então, durante esse vídeo você vai verificar aqui que eu vou citar vários vídeos que eu já fiz sobre esses equipamentos e todos eles vão estar na descrição para você assistir, tá? Outra coisa é que durante o vídeo você vai ver aí que um equipamento bem bonito, bem lustroso, bem cheiroso. Esse equipamento era da minha coleção e eu coloquei ele à venda. E esse aqui também é da minha coleção, mas eu ainda nem mexi nele. Então ele tá cheio de pó, tudo encardido, precisa de uma pintura em cima. Como eu vou mostrar a parte de trás, a parte de dentro, você também vai ver aqui que tem muitas coisas a serem feitas nele. Inclusive eu não posso nem ligar ele porque ele nem acendeu o painel, não acende. Só funciona, mas não acende o painel. Então é isso, vamos fazer um comparativo entre o 4250 e o 4150. Então lá nos anos 80 a Polivox lançou os seus receivers de segunda geração. Nós temos a primeira geração que também tem vídeo aqui no canal, PR1800, PR1500, PR1800 e PR2200. Depois veio aqui o 4080, o 4150 e o 4250. Então são de segunda geração. E eles vieram com uma inovação. Qual era a inovação? A inovação tá aqui, ó, né? Aqui, ó. O System agora com metal, isso é o deck para os Polysystem, mas equalizador é outra coisa. Então sim, tanto o 4080, que nós vamos ver aqui, ó, 4080 com equalizador de 5 bandas, como o 4250 com equalizador de 7 bandas. Já o top de linha veio com tonalidade tripla, grave, ou ao contrário aqui, grave, médios e agudos, né? Então a principal diferença aqui, muita gente vai falar assim, não, mas a potência e tal... Mas não, a principal diferença aqui mesmo é que esses equipamentos, tanto como o básico como o do meio, aqui eles foram feitos para um sistema já completo. Quer dizer o que? Você já tem um equalizador de 7 bandas aqui embutido a ele, certo? Já no top de linha nós temos, como eu disse, uma tripla tonalidade, grave, médios e agudos. Então, basicamente, a principal diferença é essa, tá? Outras diferenças, óbvio, a potência, se for olhar aqui nos catálogos, no manual, que você vai ter um equipamento aqui com muito mais potência do que esse aqui, você vai ver a parte interna dele, que ele é muito mais robusto. Outra diferença, nós temos um sistema de caixas aqui, então você tem dois sistemas de caixa, A e B, então A mais B, certo? Ou A mais B, tudo junto. Aqui nós temos A, B, C. Mas lembrando, são 3 sistemas de caixa, mas não quer dizer que você possa ligar as 3 juntas. Então você vai verificar aqui, ó, que a gente tem sistema A, B, C, A mais B, B mais C e A mais C. Quer dizer o quê? Sempre um par, né? Mais um outro par. Nunca dois pares e mais um par, certo? Tecla power, liga, desliga, iguais, normal. Bom, aqui você vai ter o equalizador de 7 bandas, que eu já fiz o conheça esse aparelho aqui, não sei se eu já fiz o desse aqui, mas 7 bandas, você vai ver as frequências. E aqui a diferença, então, que nós temos ao contrário, né? É bem complicado esse aparelho aqui. Quando eu peguei a primeira vez, eu falei, puxa vida, lá não sei quando, em 1990, alguma coisa, quando eu vi isso aqui, eu falei assim, cara,
Graves, puta, não tem. É aqui ao contrário, grave, médio e agudo. Você vai perceber que a maioria dos equipamentos começa com o grave desse lado. Então você tem grave, médio e agudo. Aqui é grave, médio e agudo. Não sei por que a Polivox fez isso. Olha, você vê um equalizador, você nunca começa com os graves desse lado, certo? Você sempre começa com os graves desse lado, né? Você já imaginou fazer um equalizador que você comece com grave aqui e agudo aqui? Fica meio estranho, e aqui tá estranho assim, tá? Balanço normal, volume também normal, sem problema. Aqui já tem uma outra alteração, porque aqui você vai ter tanto os monitores 1, 2, normal. Você percebe que aqui nós temos uma sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, então são 10 botões, e aqui a gente só vai ter 8 botões, tá? Então, qual que é a diferença aqui? O que a gente tem a mais no 4250? Nós temos aqui uma sensibilidade para o VU, sim, porque ele tem aqui uma carreira de VUs, de LEDs, que nosso 4150 não tem. Então você tem aqui uma sensibilidade, conforme o volume que você está utilizando, você pode habilitar e desabilitar, então ele vai ficar baixinho, aí conforme você vai aumentando ele vai saturar, aí você solta, ele baixa, baixei, eu aperto, para você poder estar sempre visualizando os VUs nele aí, tá? A gente já vai falar sobre os VUs aqui. Então essa é uma diferença, aqui com o sistema de monoestéreo normal, loadless, aqui a gente tem os filtros, são iguais, né, aos que a gente tem aqui, e aqui nós temos o Dolby NR. Sim, nós temos um circuito de Dolby embutido nesse equipamento aqui, e você vai ver essa placa lá dentro quando eu mostrar a parte interna dele. O dial basicamente é o mesmo, só que olha só, meu 4250 tá soltinho, esse aqui tá meio duro ainda, eu preciso ver se daria para melhorar isso aqui, tá? Então aqui nós temos o dial, temos a seleção de função. Infelizmente, você percebe que o meu tá sujão aqui, ó, tem essas marcas. Infelizmente a pessoa que usava ele aqui judiou muito a parte de cima dele, mas a serigrafia está completa, né? É uma pena, né, esse equipamento aqui. Só que no fono, ó, tá apagado. Então você tem, na verdade fono não, no FM, ó. Então você tem AM, FM, fono e auxiliar. Mesma coisa aqui, tá? Quem entender isso aqui, veja ou conheça esse aparelho. A mesma coisa nós temos no mixer, então você tem um mixer para microfone, mesma coisa no 4250. Quer entender um pouco mais? Lembrando, assista, conheça esse aparelho aqui que você vai entender. Bom, aqui já no visor interno que tem algumas mudanças. Perceba que você tem uns LEDs quadrados, né? Tá vendo aqui, ó? Deu uma embaçadinha, não. Então nós temos, é a minha luz natural aqui o problema. Então você tem aqui os LEDs quadrados indicando, ó, AM, FM, fono, auxiliar e o microfone quando você seleciona, certo? Aqui, como nós temos uma sequência de VUs aqui, ó, tá vendo? Ó, VUs aqui e VUs aqui. César, liga ele pra gente saber que cor que é os VUs. Se eu não me engano, eles são verde, verde, verde e se eu não me engano a ponta é vermelha. Não tenho certeza. Então liga aí pra saber, César. Não, meu painel não tá funcionando. Sério, cara, tem algum problema na alimentação desse aparelho aqui, que não funciona nem os VUs, nada aqui. Ele funciona tudo. Pega FM, tudo, mas o painel tá sem alimentação. Preciso verificar. Isso aqui é coisa de acumulador, né? Preciso ainda ter tempo para verificar o porquê que a gente não tem alimentação aqui na parte dos LEDs, dos VUs e tudo mais. Aqui já temos o Dolby System, quer dizer que ele tem um sistema de Dolby, e aqui você tem os LEDs, né, indicando se está mono estéreo, se está Dolby, se o Dolby está acionado ou não, e as funções. Aí ele já é um LEDzinho menor, redondinho menor, para caber aqui, mas é basicamente a mesma coisa que você tem nesse aparelho aqui. Os VUs também é a mesma coisa, então você tem o VU de sinal, o VU de sintonia, normal, a frequência aqui, normal. Então, no painel frontal, nós temos essas diferenças. Vamos olhar agora o painel traseiro. Mas antes de olhar o painel traseiro, vamos olhar aqui a caixaria. Para quem acompanhou o vídeo de conhecer esse aparelho aqui, ele está bem conservadão. Então você tem aqui uma diferença grande, ó. Aqui nós temos um cinza chumbo, tá bem judiado. Isso aqui vai merecer uma pintura nova, tá? Isso aqui eu vou fazer uma pintura nova. Quando pegar esse equipamento aqui para mexer nele, inscreva-se no canal, ative o sininho e vou mostrar tudo isso. Uma pintura nova nessa tampa aqui. Se aparecesse uma caixa dessa, e pior que eu tive, porque você percebe que é a mesma coisa, ó. Mesmo tamanho, mesmo se você olhar aqui, a furação é a mesma. Acho que eu marquei. Eu acabei entregando um aparelho com uma caixa dessa bem novinha. Deveria ter pegado aquela caixa bem novinha, posto aqui, pintado essa e entregado com outro aparelho, né? Puxa, quem está escutando isso às vezes fala assim, pô, então você faz esse tipo de maquiagem nos seus aparelhos? Não, eu
ao máximo eu tento não fazer isso, né? E quando eu faço, digamos assim, eu sempre aviso em anúncio aí, tá? Não vá criticar antes de saber como funciona o canal aqui, tá? Então aqui você tem as duas caixas, cinza e cinza pro prata. Lembrando, o 4150 e o PR150 também tem essa mesma caixa aqui. Claro, né, se eu falei que tinha um aparelho com essa caixa aqui, não era um 4250, era um 4150, não era um 4250, era um 4150 com essa caixa, então é a mesma coisa, tá? E agora vamos olhar aqui a parte de trás. Deixa eu ver se tem iluminação boa aqui pra gente olhar. Lembrando, eu acho que vai ficar estranho, vou ter que virar eles porque bater um reflexo. Pera aí. Bom, então aqui nós temos a parte traseira. Cela do céu, troço pendurado aí, o que é isso? Bom, aqui é uma das coisas que eu sempre comento sobre as características desse aparelho aqui. Toma cuidado, olha só o que aconteceu aqui, ó, certo? Eu já peguei ele assim. O antigo dono acabou forçando, até nem tá com as peças certas aqui, ó. O antigo dono acabou forçando, aqui ó, tá duro, ó. Duro, se eu forçar vai quebrar. Quer ver? Cara, totalmente, ó, meu Deus, totalmente travado aqui, ó. E olha isso aqui como tá, ó. O que acontece? Como eu sempre falo, né, um parênteses aqui no meu canal, cara, você tem que desapertar esse parafuso, tirar ele daqui, ó, você tá vendo a poeira que tá aqui, ó? Isso aqui entrou aqui nesse eixo e travou isso aqui. Aí travou, alguém forçou aqui para mexer na antena, quebrou o plástico. Então você tem que soltar isso aqui, tirar esse parafuso, limpar ele, lubrificar ele, para ele ficar soltinho assim, não ter o risco de quebrar. Óbvio que eu, como uma pessoa chata do jeito que sou, eu já separei uma peça dessa original. Eu tenho esse eixo aqui, então é só tirar e pôr aqui. Tá aqui quebrado, por enquanto, porque eu não mexi nele ainda. Mas eu tenho uma peça dessa original para pôr aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui os comparativos. Basicamente, as conexões de antena é a mesma, conexões de aterramento a mesma, aqui normal, as conexões dos tapes é a mesma, as do pré-amplificador também é a mesma coisa, não muda muito. César, mas me explica um pouco melhor. Assista, conheça esse aparelho, você vai ver lá quais são as funções que a gente tem aqui. Então, basicamente aqui é a mesma coisa, não muda nada, não tem conexão mais, nada. Só aqui, ó, você já vai ver uma diferença. Olha só o dissipador do 4150. Tá aqui, ó, menorzinho, certo? O 4080 nem o dissipador para fora tem, já fica lá dentro internamente. E já no 4250, olha só, nós temos aqui um radiador, como o pessoal chamava, que já cobre o painel traseiro inteirinho aqui, porque aqui tá a grande diferença, hein? Aqui, eu vou ser bem sincero, aqui tem lá embaixo o nível, né, dos transistores. Aqui poderia ter um nível melhor? Poderia. Aqui já está lá no top, né? Os transistores que estão aqui, você vai ver a parte interna dele. Aqui é a mesma coisa, os fusíveis externos, fusível de fonte, a mesma coisa. Aqui nós temos o cabo de força original, invisível, não. Foi cortado o cabo de força. É um cabo de força velho que tinha aqui. Então, pra você ter uma ideia, olha só, tem até pó aqui, poeira, né? Então, isso aqui é um projeto que a gente vai ter que mexer um dia nele, né? E é por isso que esse aqui tá indo embora, certo? Então, eu tô minimizando as coisas aqui para quem acompanha o canal, e para mim poder dar um gás nesse aqui, porque ele vai pro rack lá da linha 2900, né? Então o que acontece? Aqui nós temos as tomadas, basicamente a mesma coisa, e o que muda é aqui, ó. Perceba, meu Deus do céu, quantas conexões de caixa eu tenho aqui. Então aqui eu posso ligar 2 sub de 15, aqui 2 sub de 12, aqui 2 de 18. Não, meu caro gafanhoto, não, você não pode fazer isso, tá? Senão você acaba destruindo um aparelho aqui. Aqui você pode utilizar um par de caixa aqui, um par de caixa aqui, um par de caixa aqui, e como eu disse lá na frente, você pode utilizar tanto somente um par, como somente um, ou esse com esse, ou esse com esse, ou esse com esse. Nunca todos juntos, tá? Então não dá para ficar ligando muita coisa aqui, não pensa que você vai poder montar um trio elétrico só porque ele tem um monte de conexão aqui, tá? Isso era um erro clássico para esse equipamento aqui, tá? Então tem que tomar cuidado. Apesar das chaves lá não deixarem você fazer cagada, mas tem gente que inventa uns negócios aí que às vezes fica cabuloso. Então essa aqui é a parte traseira do 4250, você vê, ó, radiadorzão, né? E aqui o 4150 um pouquinho menor, tá? Vamos lá, vamos ver, acho que a parte interna agora, né? Bom, então é isso, você tá vendo minha bagunça ali? Bom, só um pizinho aqui da minha bagunça, 2900, System One. Bom, então voltamos aqui bem rapidinho, tomara que ninguém tenha percebido, temos aqui o 4150 versus o 4250. A gente percebe aqui que tem muita coisa que é diferente, né? Então vamos lá, vamos tentar dar uma olhada aqui, ó, no amplificador. Primeiro, como eu te falei, olha só o amplificador dele aqui, ó, é bem maior. Putz, o ideal é pegar os dois juntos. Olha só, o dissipador menor, temos uma placa separada, aqui nós temos placa separada, mas eu vou ter que pegar minha lanterninha lá para você ver isso aqui, ó, que é a grande diferença aqui. Pera aí.
Então vamos lá, peguei minha lanterninha, vamos tentar ligar ele aqui, ó lá, ó. Consegue ver? Então nós temos 4 transistores, TO3, né? Aqui mais 4 transistores. Aqui na verdade é o seguinte, né? Aqui a Polivox pegou a base, você viu que o gabinete é o mesmo, tanto aqui dá para mudar a tampa. Aqui a Polivox pegou e falou assim, vamos peidar na cara da Gradiente. Puxa vida, será que eu posso falar isso nesse vídeo? Não sei, mas acho que eu vou falar. Porque, poxa, você já imaginou que amplificador da Gradiente que você tem 4 transistores para um lado, 4 transistores para o outro? Isso estou falando de amplificador. E receiver? Que receiver que você tem assim? Não, aqui a Polivox falou assim, não, vamos fazer uma coisa que vai ser do outro mundo. Ixi, tem umas gambiarrinhas ali, ó, uns diodinhos esquentando. Então aqui você tem uma placa, aqui você tem a outra placa, tem fusível aqui na placa também. Nem gosto de ficar mexendo muito porque isso aqui está funcionando 100% e eu não quero estragar ele de maneira nenhuma, tá? E aqui você tem os transistores mais simples. Ó, pra você ter uma ideia, vou fazer um comparativo entre gradiente, tá? Aqui nós temos transistores de A1, talvez, de 360, né? Que seriam os amplificadores top, pelo menos o tipo, né? É o mesmo do 360, de Pro 2000, né? E aqui nós temos transistores de S95. Sério, cara, aqui é transistor daqueles... É chip, se não me engano é chip 41, 42. Então, claro, tem um melhor rendimento isso aqui do que um S95, mas aqui se você fizer uma alteração com transistores melhores, isso aqui modifica, né? Fazer um upgrade aqui, só uma curiosidade. Mas aqui, cara, aqui realmente a Polivox, como eu disse aí, não vou repetir o termo, na cara da Gradiente, tá? Então, inclusive, também fiz um vídeo comparando o 4250 versus o 1660, que seriam os dois tops receivers da Gradiente e da Polivox. O vídeo vai estar na descrição. Então aqui o amplificador é isso aí, né? Aqui uma máquina de som, certo? E aqui um amplificadorzinho aí, né? Mais ou menos. Bom, a parte do rádio não muda muito, porque temos o mesmo variável, olha lá, o mesmo variável, claro que aqui tá sujo pra burro, né? E aqui o que eu falei, ó, nós temos uma placa a mais, que seria a placa do Dolby. Se você olhar o integrado ali, onde é que tá o integrado? Tem um integrado em algum lugar aí que vai ter um símbolo Dolby, tá? Então você tem uma placa de Dolby aqui a mais, ó. Percebe que aqui a gente não tem essa outra placa aí, correto? Então a placa do FM é a mesma coisa, a placa do pré aqui também é a mesma coisa não, né? Porque nós não temos integrado. Aqui o pré tem 2 integrados ali, ó, tá vendo? Um aqui, ó, pintadinho de branco, outro ali pintadinho de branco. Aqui nós não temos integrado, temos só um integradinho só, ó, que provavelmente faz a função daqueles 2 ali, tá? A fonte, daí a fonte é outra coisa, né? Olha o tamanho dos capacitores, olha o tamanho dos diodos, olha o tamanho do trafo, né? Não sei se você consegue ter uma percepção. Deixa eu ver como é que eu poderia fazer por um parafuso. Ó, olha o tamanho do trafo aí, tá? E se eu pôr olha o tamanho do trafo, tá vendo? Então é óbvio, né, que nós temos um consumo maior aqui, claro, né? Então nós temos um trafo aqui praticamente de 246, maior do que 246 e maior do que o 360, hein? Então nós temos aqui a parte do pré-amplificador, lá os potenciômetros, né? Coisa que ali a gente tem os equalizadores, a barra de equalizador. Os LEDs aqui é a mesma coisa, a iluminação é a mesma coisa. Aqui, ó, nós temos a função dos LEDs de VU, né? Então nós temos alguns integrados aqui que fazem as funções dos VUs, que basicamente diferencia. E que mais? Lá embaixo tem uma placa a mais, porque você tem mais funções ali na hora de apertar. E uma outra grande diferença aqui na parte interna é aqui, ó. Nós temos um relé, né? Então na hora de acionar esse equipamento, ele faz aquele sistema de proteção das caixas. Não é, né? É um retardo. Então o que acontece? Quando se liga ele vai analisar, ver se tem algum curto, alguma coisa, para não injetar, né? Sinal nas caixas e depois ele arma. Aqui não, aqui se ele tiver em curto, ou queima fusível, ou você liga, ele vai direto descer para as caixas, né? Aqui não, aqui nós temos um sistema de proteção. Então, basicamente, não sei se consigo mostrar mais alguma coisa. Deixa eu ver se o ideal seria mostrar um ângulo aberto, para você ter a diferença, ó, com a mais baixo, mais alto, né? E a diferença brutal, vou de novo repetir, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, né?
E aí nós temos um problema nesse aparelho aqui, certo? Mas isso vai ficar para a opinião sincera e para o conheço 4250. Qual é o problema, César? O problema é que você percebeu que aqui nós temos dois transistores, aqueles bem pequenininhos, certo? E um dissipador pela metade. Aqui nós temos um dissipador que é o dobro, mas nós temos aqui, cara, de transistor aqui nós temos muito mais do que aqui. E aí é um problema desse aparelho aqui, o aquecimento, né? O problema de aquecimento, lembrando, é o mesmo gabinete. Então é isso aí. Basicamente a diferença do 4250 para o 4250 para o 4150, a parte interna é a placa do Dolby, o amplificador ser muito mais forte, a fonte ser muito mais forte e alguns detalhes ali no pré também, como você observou, tá? O FM aqui basicamente é a mesma coisa também. Não conheço, não lembro de mais nenhum tipo de diferença além do Dolby, de uma placa a mais de Dolby aqui, tá? Isso aqui é muito mais máquina do que isso aqui, né? E uma curiosidade aqui, que não tem nada a ver, mas um parênteses, né? Por que não acende? O que ele não acende aí, César? Ele não acende nada aqui, ó. Nem lâmpada, nem alimenta aqui e não alimenta os VUs, nada aqui. Qual que é o perigo? O perigo, eu não sei, tem que verificar aqui como é que tá. Ver se ele passa aqui, se ele é retificado, ver se não tem alguma coisa aberta aqui que não tá. Basicamente, por que não chega a alimentação aqui? Nessa parte, e daí caçando aqui da onde vem essa alimentação para saber qual é o problema que não está alimentando ele aí. Mas isso aí vai ficar para um vídeo quando eu mostrar a manutenção, né, que seja, né, tentar resgatar esse equipamento para ele poder funcionar 100%. Inscreva-se no canal, ative o sininho, provavelmente em breve, quando esse aqui for embora, sobra tempo para mexer nesse. Então é isso, você viu aqui um breve comparativo entre o 4250 e o 4150 da Polivox. Se você tem alguma história com relação a esses equipamentos, esse aqui eu já tive, esse aqui eu já tive, qual é a diferença? Tem alguma curiosidade, alguma história, alguma teoria com relação a esses equipamentos? Deixe aqui nos comentários que a gente continua conversando. E o vídeo onde eu mostro as três versões vai estar aqui na descrição e além de outros vídeos também. César, eu assisti esse que você mostra as 3 versões. Puxa vida, mas lá você tem um 4250 muito mais conservado, hein? Pois é, né? Naquela época eu tinha um mais conservado e acabei escolhendo, falar assim, não, vou vender. Para você ter uma ideia, eu vendi aquele 4250 mais conservado pelo preço que hoje vale um 4150. Isso mesmo, para você ver como esse tipo de equipamento só tende a valorizar. Vendi um 4250 muito mais conservado do que esse, pelo preço do que vale hoje um 4150, para você ter uma ideia. Então é isso. Repetindo, deixa novamente aí alguma história, alguma coisa, alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa nos comentários e a gente continua conversando sobre essa geração aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Esse foi o comparativo entre o 4250 e o 4150. Desculpa, eu só falei alguma coisa que eu não deveria falar, mas é assim mesmo. Às vezes a verdade machuca, mas ela tem que ser dita. Grande abraço, até a próxima. Tem vídeo desse aparelho aqui no canal tocando, tem vídeo desse aparelho aqui também tocando. Tem muita coisa aqui na descrição, vou deixar para vocês nesse canal. São mais de 2.000 vídeos que a gente tem aqui nesse canal. Grande abraço, até a próxima.